E aí, amigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente a que horário que você estará assistindo esse vídeo, mas sinta aí saudado aqui pelo Conectados 7, tá? Conectados 7 que continua a série de estudos Jesus EA. E hoje, Jesus e o crescimento espiritual é o tema número 13 da nossa série de estudos bíblicos, né? Aqui no Conectados 7, ok? O último estudo nosso foi sobre a igreja, né? Jesus e a igreja, e hoje foi o número 12, hoje é o número 13, Jesus e o crescimento espiritual. Bom, você sabe que tudo que a gente aprende nesse mundo é para nosso crescimento, né? A não ser aqueles que se deixam podar a si próprio e não cresce, fica sempre na mesma ladainha e nunca cresce. Eu costumo pensar, olha, vocês vão ouvir algum barulho aqui? Eu tenho dois gatinhos aqui e dois gatos que não param de fazer bagunça. Saiu correndo ali. É um branco e um preto, né? Que são os dois gatinhos. Eles não param o tempo todo. E nós estamos gravando aqui durante a madrugada. E de vez em quando eu estou dormindo e eles me acordam na noite. O gato é o seguinte, eu gosto de criar gato, né? Se eu tenho dois gatinhos, não tenho mais nada que isso. Mas o gato é o seguinte, ele é um animal meio que noturno, então às vezes à noite eles acordam e estão aprontando mesmo. Aí você tem que expulsar, dar chega para lá neles para eles saírem correndo e tomarem tento, né? O gato é interessante, é diferente do cachorro. O cachorro se apega ao dono, né? O gato se apega ao lugar, ao ninho, né? Então, como aqui é o ninho deles, e eles são maravilhosos, né? O pretinho, por exemplo, que é o meu, que eu chamo ele de Pipo, ele sobe em cima de mim, fica fazendo massagem, é muito carinhoso, muito amiguinho, muito obediente. Agora a gatinha, a branquinha, né? Tem que ter muita paciência com ela, certo? Crescimento espiritual, que é o tema de hoje. Crescimento espiritual faz parte da vida. Crescimento faz parte da vida, né? Tudo o que é vivo cresce. Pessoas, animais e plantas crescem de maneira adequada, tendo as condições necessárias ao desenvolvimento, lógico, né? Enquanto há vida, há crescimento. Isso nos revela o que é a grandiosidade de nosso Criador. Mesmo que você corte o cabelo, ele voltará a crescer. Mesmo que pode uma árvore, ela voltará a dar folhas e frutos. Mesmo que doe sangue, seu organismo irá repô-lo. A realidade física nos revela muita coisa sobre a vida espiritual. Isso acontece porque Deus é o Criador de todas as coisas e nos dá a oportunidade de escolher se queremos ou não manter essa ligação com Ele. Há pessoas que não fazem questão de estar com Deus e o rejeitam. Infelizmente, existem os que estão do lado direito e os que estão do lado esquerdo. Os que estão do lado direito é chamado de trigo, os que estão do lado esquerdo é o joio. O trigo, ele vai ser juntado pelos anjos e levado para o celeiro dos céus. Eles serão levados para o céu. E o joio será juntado também, misturado à palha e depois será levado para ser queimado, né? O pessoal do lado direito, que são as ovelhas de Deus, o aprisco do bom pastor, será levado para os céus, salvos, né? E do lado esquerdo, os bodes, os cabritos, né? Os bodes, eles serão levados para o deserto e depois serão sacrificados e mortos. Então, tem o pessoal do lado direito e o pessoal do lado esquerdo. Então, tem aqueles que há pessoas que fazem questão de estar com Deus, né? E tem aquelas pessoas que o rejeitam. Os da direita e os da esquerda. Não tem como modificar isso. Porém, ao nos desligarmos dele, quando a pessoa rejeita Deus e se desliga dele, elas param de crescer e de receber o que realmente sustenta a vida. Aí elas ficam estagnadas, elas não vão para frente. Então, quando você se desliga de Deus, você para de crescer, você estagna, né? Então, nesse estudo, nós vamos aprender mais sobre o crescimento em Cristo. Como você pode crescer em Cristo? Você aprendeu até aqui, você está estudando a Bíblia e você vai crescer em Cristo. Como ser uma pessoa que está ligado à videira verdadeira, né? Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 15, versos de 1 a 14, que conta a história da ligação
a parábola da videira e os ramos, tá? São João 15, 16 a 14. 1, São João 15, de 1 a 14. Tá? São João capítulo 15. Aqui. A videira e os ramos. Tá? Até o verso 14. Certo? Vamos orar. Porém, primeiro, vamos orar. Querido Pai, querido Deus, nesse momento que estamos abrindo a Tua Palavra, que estamos começando o estudo sobre o crescimento espiritual, que o Senhor nos ajude a crescer espiritualmente no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Encha o nosso coração, Senhor, do Teu amor, da Tua iluminação, da Tua luz, né? Que nós falemos aqui aquilo que está de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, permeados, Senhor, as nossas palavras serão permeadas com o Teu amor para com os seres humanos, para com a raça caída, que nós possamos levantar as pessoas que estão assistindo este canal, aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia, que elas ouçam a voz do Espírito Santo, ouçam a voz de Jesus através desse estudo, se entreguem a Ti, que elas possam fazer em sua vida a realização no estudo da Tua Palavra do crescimento espiritual, que elas possam crescer em Ti. Nós pedimos isso, Senhor, no doce nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Yahshua. Amém. Amém. Vamos lá. A videira e os ramos. Jesus dizendo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira. Quem que é a videira verdadeira? Jesus Cristo, o Senhor Deus, né? O Filho de Deus, Yahshua. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai, Yah, é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o meu Pai, o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda, ou seja, vão crescer, mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, se alguém dar a própria vida pelos seus amigos. De alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Nós vemos aqui Jesus ensinando, falando que ele estava agora pedindo para que os discípulos permanecessem ligados a ele, a videira verdadeira, para que eles crescessem. E ele falou que o pai dele é o lavrador, e aquele que não cresce, aquele que não produz, o lavrador corta, joga fora, vira palha e é queimada, né? Mas aqueles que permanecem nele crescerão, né? Porque seguirão os mandamentos que ele ensinou, porque assim como ele guardou os mandamentos de Deus, ele pede que os seus sigam os mandamentos que ele dá.
né? Os mandamentos, eu dei um exemplo para vocês de guardar os mandamentos. Então agora eu quero que vocês guardem os mandamentos que eu vos tenho ensinado, né? Ordenados. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno, né? Então, se nós obedecemos a Deus, crescemos em Deus, somos seus amigos. Então nós temos que crescer. Então o processo de crescimento na graça e no conhecimento da verdade pode ser comparado a um galho ligado à árvore. Enquanto permanece nela, ele pode crescer e dar frutos. Do mesmo modo, não podemos esperar bons resultados sem permanecer em Jesus. Todo fruto é resultado do milagre da vida. É Cristo quem opera esse milagre. Lembre-se de que o fruto é, a princípio, uma semente. A pequena semente então se desenvolve, começando pela raiz. Como todo o resto está conectado à raiz, o fruto virá, ainda que demore um pouco. Assim também ocorre na vida espiritual, né? Pode demorar um pouquinho, mas vai crescendo, crescendo, né? Como ele disse aqui no verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ok? Agora, de que maneira o cristão pode crescer e amadurecer em Cristo? A primeira pergunta está em João 8,44. Que estratégia o inimigo de Deus usou para nos separar do Criador? Qual foi a estratégia de Lúcifer para separar a raça humana do Criador, de Deus? Qual foi? João 8,44. Vamos ver aqui. João capítulo 8. Vamos voltar só alguns capítulos. 8,44. O que diz? A estratégia de Lúcifer para separar a humanidade de Deus. João 8,44 diz assim: vocês são do diabo. Que Jesus falando aos fariseus, aqueles que estavam perseguindo Jesus o tempo todo, Jesus falando para eles: olha, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, qual foi a estratégia do inimigo para nos afastar de Jesus? A mentira. A estratégia do diabo para afastar a raça humana, afastar os seres humanos de Jesus, é a mentira, né? Por meio do engano, de sofismas, Satanás induz os seres humanos ao erro e à perdição. Então ele mente. Ele usa às vezes a própria palavra de Deus, ele torce a palavra de Deus e mente, enganando milhões de pessoas. Então o diabo sempre usou dessa estratégia desde o céu. Ele pegou para os anjos as coisas que Deus falava e chegava nos anjos e torcia, mentindo, enganando. Então ele usa a mesma estratégia aqui na terra hoje. Não mudou. Ele usa a mesma estratégia, ok? Então, dessa forma, ele leva os humanos ao erro e à perdição, usando da mentira. Qual é a única maneira de vencermos Satanás, então? A pergunta número 2. Qual é a única maneira agora de vencermos Satanás? Apocalipse capítulo 12, verso 11. Apocalipse é o último livro da Bíblia, verso 12. Aliás, capítulo 12, verso 11. Diz assim: e eles o venceram. Como é que a gente vai vencer Satanás? E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, a Bíblia Sagrada, e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então aqui nós estamos nessa questão. Só venceremos então Satanás, né, se nos apegarmos com fé ao sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, né, a justiça de Cristo, nos apegarmos a sermos lavados no sangue do Cordeiro, né, amando mais a Jesus do que a própria vida. Então nós temos que nos apegar a Jesus, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, e porque sem mim nada podeis fazer, ele disse, né?
Então, por meio do seu sacrifício substitutivo, Cristo ele viveu a vida santa que nós deveríamos viver e morreu a morte que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. Então, quando nós aceitamos isso, né, aceitamos Jesus, esse sacrifício substitutivo, nós obtemos então vitória na batalha contra o inimigo, contra Satanás, contra os enganos de Satanás, contra os sofismas e as mentiras de Satanás. A bandeira carmesim hasteada sobre a cruz do Calvário é a nossa garantia de vitória, da vitória contra o inimigo das almas. Agora a pergunta número 3. Do que o sacrifício de Jesus nos libertou? Do que exatamente esse sacrifício de Jesus nos libertou? Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses é a carta de Paulo aos cristãos de Colossos, uma cidade no Oriente Médio. O apóstolo Paulo escreve carta de Paulo aos Colossenses. Vem logo depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí Efésios, Gálatas, Efésios, e aí, se não me engano, depois Efésios, Filipenses e aí Colossenses. Isso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. O que diz aqui no verso 13 e no verso 14? Paulo dizendo: Ele nos libertou do poder das trevas. Então, Cristo nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Então, nós somos agora libertados das trevas, libertados dos enganos de Satanás, transportados para o reino do seu Filho, de Cristo Jesus, que é o amado de Deus. Aí nós temos o quê? Redenção, nós temos a redenção e a remissão, o perdão dos nossos pecados, a remissão dos pecados, né? Então aqui, mediante o sacrifício de Jesus, o Pai nos liberta do poder da escuridão e nos redime de nossos pecados. Assim, as cadeias do mal se rompem e os prisioneiros do império das trevas se tornam súditos do reino do Filho. Então aí começa uma vida realmente de modificações, de transformações na nossa vida cristã. Agora, pergunta número 4, o que acontece com aqueles que estão em Cristo? O que acontece com aqueles que estão em Cristo? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Volte um pouquinho em sua Bíblia, um pouquinho para trás, na segunda epístola de Paulo aos habitantes, aos cristãos de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui está. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então agora nós somos novas criaturas. As coisas antigas, o pecado, as coisas que você viveu no passado, né, as coisas ruins que aconteceram com você no passado, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Agora tudo é novo para você. Então depois que você aceita, você é batizado no Espírito Santo, que você aceita Jesus e você anda com Cristo, agora há um crescimento espiritual, né? Você agora vai viver uma nova vida, certo? Uma nova vida. As pessoas que estão em Cristo se tornam novas criaturas, deixam de viver para si, a fim de viver para o Senhor. Então, dessa forma, os velhos hábitos pecaminosos são trocados por uma vida coerente ao lado de Deus. Pergunta número 5. Por que o apóstolo recomenda usarmos, então, toda a armadura de Deus no conflito contra os poderes espirituais do mal? O que é essa armadura de Deus que Paulo recomenda agora que nós devemos usar? Efésios capítulo 6, 12 e 13. Vamos a Efésios capítulo 6, verso 12 e verso 13. Efésios 6, 12 e 13. Olha o que diz aqui. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então aqui o apóstolo Paulo fala que nós temos agora uma nova vida e nós temos que pegar essa armadura de Deus, né? Agora, o que são as partes dessa armadura? O que é essa armadura de Deus? Vamos continuar aqui no verso 14 até o verso 17, para a gente permanecermos inabaláveis. Portanto, ficar firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, primeiro, a verdade, vamos saber da verdade, conhecer a verdade, porque a verdade liberta, né? Vestindo a couraça da justiça. Qual couraça da justiça é essa? Vamos descobrir que a couraça da justiça é a fé em Cristo Jesus, é obedecer a Cristo Jesus, couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação do Evangelho da Paz. Então nós temos que pregar o Evangelho da Paz. Ou seja, nós temos um rei Deus como missionários e agora vamos pregar, vamos passar como discípulos o nosso conhecimento a outras pessoas. Pregação do Evangelho da Paz. Esses são os calçados da armadura de Deus. Segurando sempre o escudo da fé. Da fé em quem? Da confiança, da fé em Cristo Jesus. Então nós temos que ter o escudo. O escudo é a fé em Cristo Jesus, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete. Que capacete? Use o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação e a espada do Espírito é a Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia Sagrada. Sabe, você tem que transformar a Bíblia como o seu livro de cabeceira. A partir de hoje, que você agora é cristão, começa a ler a Bíblia, começa de Gênesis, vai até chegar a Apocalipse. Faça um ano bíblico. Faça um ano bíblico, estude a Bíblia, conheça tudo sobre a Bíblia, tá? Então é isso que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura que nós temos que nos vestir para vencermos o inimigo das almas, que é o Satanás, né? Então a armadura de Deus se divide em 6 partes. Primeiro, o cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, as sandálias da prontidão do Evangelho. Quarto, o escudo da fé. Quinto, o capacete da salvação. E sexto, a espada do Espírito. E equipados com a armadura de Deus e sob a liderança de Jesus Cristo, nosso general, nós então estaremos preparados para vencer as batalhas espirituais e não cair nas ciladas do inimigo. Certo? Então ele vai colocar ciladas no nosso caminho. E para a gente não cair nessas ciladas, agora a partir do momento que sou uma nova criatura, eu tenho que ter essa armadura, tá? Vou repetir as características da armadura de Deus. Primeiro, é o cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, as sandálias da prontidão do Evangelho. Né? Quarto, o escudo da fé. Né? Quinto, o capacete da salvação. E sexto, a espada do Espírito. Então essa é a armadura que Deus nos fornece, né? Para vencermos as ciladas do adversário. Pergunta número 7. Qual é a maior evidência de que Deus transforma a vida e nos faz crescer em Cristo? Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. É aqui 5, 22 e 23. A evidência. É o fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito agora a partir do momento que eu estou revestido dessa armadura, eu começo a demonstrar na minha vida o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, né? Então agora evidentemente está agora a evidência de que agora eu vivo uma vida transformada, né? Eu tenho o fruto do Espírito, que é a maior evidência de que nós temos um relacionamento vivificante com Cristo, sendo que o ser humano não é capaz de produzir nada de bom por si mesmo,
ligados a Jesus agora, a videira verdadeira, nós venceremos a seiva do Espírito. Nós receberemos, agora ligados à videira verdadeira, receberemos a seiva do Espírito Santo. Desse modo, desse modo, galhos sem vida florescem e produzem fruto para o reino de Deus, certo? Então é isso, irmãos. Isso que é o crescimento espiritual tão prometido, né? Que Deus quer dar a nós depois que nós vivemos agora uma nova vida, estamos com Jesus, pedimos o batismo, né? Agora, é interessante que se você ainda não pediu o batismo, eu quero que você peça o batismo, que você encontre uma igreja, vai aqui no portal www.encontreumaigreja.com.br e peça para o pastor o batismo. Pastor, eu recebi estudo bíblico do Obreiro Bíblico pela internet, Obreiro Bíblico Orivaldo Azevedo, e eu quero receber o batismo. Então, quando ele fala, mas quem que é o Orivaldo Azevedo? Aí você fala, tem o Conectados 7, Conectados, termina com U no final, Conectados 7, né, que é o Obreiro Bíblico Orivaldo Azevedo, que dá estudos bíblicos pela internet, e eu vim aqui na Igreja Adventista, quero seguir, que é mais próxima de casa, essa igreja, e eu quero ser batizado. E ele fala assim, mas eu não conheço o Orivaldo Azevedo, então indica para ele o Conectado 7, pastor, é esse irmão aqui. Ele pediu para que eu viesse aqui e pedisse o batismo, tá? E eu quero que o senhor assista e indique o Obreiro Bíblico Orivaldo Azevedo, que está dando estudo bíblico pela internet, né? E eu quero ser batizado, ok? Então vá lá à igreja, tá ok? E peça, agora que você já tem o fruto do Espírito, que é a maior evidência do relacionamento edificante com Cristo, peça o batismo, ok? Agora converse com o seu instrutor bíblico aí, se você for à igreja, vai lá